8º ano, sou professora Julie de Matemática. Essa é a nossa aula de número 73. Então, hoje a gente vai continuar estudando sobre retas e ângulos, né? Nossa segunda parte dessa aula. O objetivo hoje, então, ainda vai ser retomar alguns conceitos da geometria que a gente já estudou nos anos anteriores. Os materiais para a aula de hoje que vocês vão precisar vai ser do seu caderno, caneta, lápis, borracha e da régua. E importantíssimo do transferidor, né? Acredito que o de vocês não seja esse grandão, né? Vocês têm aqueles pequenininhos de acrílico. Tanto faz, gente. Pode ser esse de meia-lua ou aquele circular, né? Que é uma bolinha. Pode ser qualquer um dos dois. Vocês vão precisar deles para a aula de hoje, tá certo? Vamos continuar, então, relembrando aí os nossos conceitos que a gente aprendeu, né? Então, a gente vai relembrar o conceito e as aplicações e as classificações de ângulos, né? Na aula anterior, a gente relembrou aí sobre retas. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os ângulos, ok? Então, ângulo vai ser toda a região do plano convexa, ou não, né? Determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, aqui, se vocês observarem, né? A gente tem aqui a região não convexa e a região convexa dentro do nosso ângulo aqui, porque a gente está trabalhando com essa região entre as duas semirretas ali, ok? Observando que as duas semirretas, elas têm a mesma origem, o mesmo ponto de origem. Tranquilo? Então, ângulo, né? Observa lá das semirretas na mesma origem, OA e OB. Então, o ponto de origem delas é o O. E aí, elas vão para OA e OB, ok? Elas determinam duas regiões no plano que as contém, né? A região indicada laranja e a região indicada em azul. Se vocês observarem, as duas regiões são ângulos, né? As duas regiões formadas são ângulos. São dois ângulos diferentes, mas cada uma delas é um ângulo. Agora é importante, para a gente saber com qual ângulo que a gente vai estar trabalhando, a gente geralmente pinta somente o ângulo que eu vou estar trabalhando. Por exemplo, ali, eu tenho o ângulo aqui, né? Eu quero trabalhar com esse ângulo aqui. Então, geralmente é esse aqui que vai estar... Ou ele vai estar pintado assim, ou ele vai estar somente destacado assim. Estou trabalhando com esse ângulo. Agora, se eu quiser trabalhar com o outro ângulo, eu iria desenhar só o outro ângulo. Sei que a prof não sabe desenhar muito bem. Olha que beleza. Eu estaria desenhando somente o outro ângulo. Não tem necessidade de eu desenhar os dois. Eu vou desenhar só aquele que eu vou trabalhar, certo? Então, observem esse exemplo aqui importante. Temos de novo aqui o nosso ângulo, né? No caso, AOB, ok? Então, a origem desse ângulo é o ponto O e a gente chama ele, então, de vértice do ângulo. Então, o ponto onde as duas semirretas têm origem vai ser o que a gente chama de vértice do ângulo, ok? Definições novamente aqui, né? As semirretas OA e OB, de mesma origem, são chamados de lados do ângulo. Então, cada uma das linhas, a gente diz que elas são um lado do ângulo, ok? Então, a gente tem a origem, que a gente chama de vértice, e a gente tem as semirretas, que a gente chama de lados do ângulo, tranquilo? Agora, eu vou indicar esse ângulo por AOB ou BOA, tanto faz, ou ainda eu posso simplesmente colocar O. Tá? Então, eu vou escrever A, O, B. Aonde está o meu vértice? O vértice está no O. Então, é ali que vai o chapeuzinho. Eu posso também escrever B, O, A. Tanto faz, representa o mesmo ângulo. E aí, eu vou colocar o chapeuzinho também, ok? Se eu quiser ser menos detalhista, eu posso colocar somente ângulo O. Ok? Com o chapeuzinho ali no O. Tranquilo? Bem fácil, né, gente? Agora, como que eu vou fazer para medir um ângulo? Agora que vem o momento que a gente vai usar o nosso transferidor, certo? Então, o transferidor é essa ferramenta, né? Que ele é como se fosse uma régua para medir ângulos. É isso que a gente vai estar utilizando, certo? Então, se vocês observarem aqui no slide, a gente tem um passo a passo de como que a gente vai utilizar, né, a medida do transferidor. Então, primeira coisa, a gente precisa trabalhar com um ângulo. A prof vai desenhar um ângulo aqui, só para a gente poder trabalhar com esse ângulo aqui e fazer a medida dele
utilizando o nosso transferidor. Então, aqui a gente tem o nosso ângulo, mais ou menos isso aqui. Esse é o ângulo que a gente vai estar medindo, certo? Então, primeira coisa, eu preciso achar o centro do meu transferidor. O transferidor de vocês provavelmente vai ter uma marquinha bem aonde fica o meio dele. Nesse caso aqui, o meu, a marquinha é essa daqui, certo? Porque aqui, se eu observar, ele vai de 0 até 40 e o 20 fica bem aqui no meio, que é exatamente onde deve ser a metade do meu transferidor. Vou até fazer colorido aqui para ficar mais fácil de enxergar. O de vocês geralmente vem com um risquinho preto, certo? Exatamente onde fica o meio. Este risquinho precisa ir exatamente aqui no meu vértice, ou seja, bem aqui, ó, aonde as duas semirretas se encontram. Então, eu vou alinhar, no caso, eu vou alinhar a parte de cima. Deixa eu continuar o risquinho aqui pra cima para ficar mais fácil, porque a gente tem o pegador aqui. Então, eu vou alinhar exatamente a linha do meio do meu transferidor com o vértice do meu ângulo, certo? Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Segunda coisa, a linha que indica 0 graus deve estar alinhada com um dos lados do ângulo. Então, aqui, se vocês observarem novamente, o de vocês também funciona dessa maneira. Vocês vão ver que tem 2 zeros, um do lado de cá e um do lado de cá. Já começou confuso, né? Como é que a régua tem 2 zeros, meu Deus? Significa que depende de como você está medindo o teu ângulo. A prof vai mostrar ali como que vai fazer. Mas você vai iniciar sempre pelo zero que você estiver escolhendo. Então, aqui, ó. Eu vou alinhar o meu ângulo nesse lado aqui, tá? Então, alinhei no vértice e eu alinhei com esse lado aqui. Então, o meu zero precisa começar aqui. Eu vou utilizar o zero que está começando aqui. No meu caso, é o zero que está em cima. Então, os números que estão em cima do meu transferidor aqui, né? São os que eu vou utilizar nesse momento. Então, eu estou medindo do zero até aqui. E ele deu exatamente 115. Nunca mais, né? 115. 115 graus, certo? É isso que vocês vão fazer, vocês vão observar. E aí, o outro lado estará sobre a marca do transferidor, que indica a medida do ângulo. No caso do slide, 135. No caso aqui do quadro, deu 115. Olha só. 0, aqui eu vou iniciar com o 0. E aí eu vou vir aqui e vou ver aonde que o outro lado está batendo. Ah, ele bate aqui no 115. Então, essa é a medida do meu ângulo, certo? Agora, quando que eu vou utilizar o outro número? Se eu quiser fazer assim a minha medida. Então, às vezes acontece do ângulo estar desenhado ao contrário também, né, gente? Vocês vão utilizar o que for mais fácil para vocês. Então, vocês vão alinhar o vértice novamente com o meio do transferidor. Agora, observem, eu alinhei essa base aqui com essa reta de cá. Então, eu preciso utilizar o zero daqui agora. O zero daqui, se vocês observarem, ele está embaixo. Então, eu vou seguir os números de baixo e vai dar exatamente no 115 de novo. Teria que dar, né? Porque se é a mesma coisa que eu estou medindo, tem que dar o mesmo tamanho, certo? Eu sei que é um pouco confuso, mas eu juro que não é, tá? É bem simples. É como se fosse uma régua, só que depende de onde que você está começando, né? Se você utilizar a régua, você começa, por exemplo, daqui do zero para cá você vai medir o teu segmento. Se o zero fosse daqui, você ia iniciar daqui e mediria até para cá, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Então, a base que você estiver alinhando no lado do vértice, tô alinhando a base aqui com o lado aqui. Então, você tem que iniciar daqui do zero e vai aumentando até o outro lado. Se eu alinhar a base do meu transferidor com esse lado aqui, eu vou iniciar do zero aqui e vou até a outra medida, tá? Então, precisa um pouquinho de prática, mas vocês vão ter os exercícios para fazer, para praticar essa atividade, certo? Qual a diferença quando você utiliza o transferidor de uma volta, o circular? Nenhuma, é só porque ele vai ter mais números, né? Aqui no caso a gente vai de 0 a 180, aquele lá vai de 0 a 360, mas é a mesma coisa. Ele também vai ter uma base no meio e é ali que você vai alinhar, porque se você observar, ele vai começar do zero
de um lado e do 0 do outro, dando a volta completa, certo? Então, tomem cuidado na hora de medir, lembrem de iniciar o 0, sempre com aquele lado que está alinhado ao transferidor, ok? Então, ali que vai começar o teu 0, beleza, gente? Vamos prosseguir para as próximas definições aí para a gente relembrar. Eu espero que tenha ficado claro como que vocês fazem para utilizar o transferidor e eu espero que durante a aplicação dos exercícios vocês consigam realizar a medição correta, tá certo? Então, vamos lá. Definição de ângulos congruentes. Quem é que lembra da última aula que nós estudamos o que é congruentes? Congruentes são aqui, dentro da geometria, né? São aqueles que têm a mesma medida. Então, dois ângulos que têm a mesma medida são denominados congruentes, certo? Nesse caso aqui, a gente tem dois exemplos, né? Dois ângulos. Os ângulos ABC e DEF, eles são congruentes, pois eles têm a mesma medida. Então, nós vamos indicar eles como ABC congruente a DEF. Novamente, né, o símbolo de congruente, para quem não lembra. Então, eu indico ABC, o ângulo aqui no B, o tio em cima do igual e DEF. Isso significa, então, que o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. Tranquilo? Agora, classificação dos ângulos. Os ângulos, eles podem ser classificados conforme as suas medidas. Então, quando eu estiver trabalhando com um ângulo de medida igual a 90 graus, esses aqui exatamente, né, que formam um canto, né, na verdade, esses ângulos são chamados de ângulos retos, certo? Eles sempre vão ser representados por esse símbolozinho no cantinho ali, ó. O símbolo na representação de um ângulo indica sempre que ele mede 90 graus. Então, um ângulo reto seria mais ou menos isso daqui, ó. A gente vai ter um dos lados. E aqui eu vou utilizar a minha marcação do próprio transferidor para desenhar o ângulo reto aqui. Então, o ângulo reto, os dois são ângulos retos, né? Vai ser esse que a gente representa com esse quadradinho e um pontinho, ok? Então, qualquer ângulo que vocês verem que tem este quadradinho aqui, ele é um ângulo reto, ok? Que mede 90 graus. Sempre, tá? Ângulo reto sempre vai medir 90 graus. Segundo tipo de ângulo, conforme a sua medida, a gente tem os ângulos agudos. Ângulo agudo é qualquer ângulo que meça menos do que 90 graus, ok? Então, é o ângulo de medida maior que 0 e menor que 90. Qualquer ângulo que for menor do que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Então, aqui a gente tem 90 graus, observe que qualquer inclinação menor, como essa daqui, vai ser um ângulo agudo. Tranquilo? Terceira classificação de ângulos conforme as suas medidas, a gente tem o ângulo obtuso. O ângulo obtuso vai ser aquele que será maior do que 90 graus, né? Qualquer um que seja maior do que 90 graus e menor que 180 é chamado de um ângulo obtuso, ok? Então, o ângulo obtuso é um que tem a inclinação maior do que 90 graus, ok? Então, nós temos três principais: ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Ainda nós temos mais três. Ângulo nulo, que é um dos ângulos formados por duas semirretas coincidentes, né? No caso, ele tem 0 graus, porque ele é nulo, ele não chega a abrir, as duas semirretas estão uma em cima da outra, né? Elas são coincidentes, como a gente já estudou na última aula. E ângulo raso, que é aquele que é formado por duas semirretas opostas, que a gente também já estudou na última aula. Ele vai formar exatamente o que a gente chama de ângulo de meia volta, né? Então, o ângulo raso é aquele que tem 180 graus, ok? Por último, a gente ainda tem o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. No caso, eu tenho duas semirretas coincidentes, mas eu estou utilizando elas como se elas tivessem dado uma volta completa, né? Então, aqui nós temos um ângulo de 360 graus ou ângulo de uma volta. Certo? Então, observações ainda importantes.
O ângulo reto corresponde ao giro de 1/4 de volta. Então, a gente pode falar que um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, eu posso dizer que ele é um giro de 1/4, né? Ele gira 1/4, no caso do 360, certo? A gente também chama de, né, o ângulo raso de ângulo de meia volta, porque ele dá meia volta, é o equivalente a um giro de meia volta. Então, aqui, quando a gente tem o transferidor, esse aqui a gente diz que é um transferidor de meia volta, porque ele tem exatamente 180 graus. E quando vocês trabalham com aquele transferidor redondinho, ele é um transferidor de uma volta, porque ele é um transferidor de 360 graus, ok? Qual que é a diferença dos dois? Nenhuma. Basicamente, é só porque um tem um tamanho maior. É como se você estivesse trabalhando com uma régua de 20 centímetros e uma régua de 40 centímetros ou de 30 centímetros. Então, é um menor do que o outro. 180 e o de 360. Assim, gente, o de 180 dá conta, tá, dos exercícios, então não precisa comprar aquele grandão de circular, né, de uma volta. Pode ser esse daqui pequenininho de meia volta que já resolve os nossos problemas, ok? Agora, posições entre duas retas no plano, né? A gente está trabalhando ainda sobre retas e ângulos, né? Isso aqui são definições que nós já estudamos, mas que elas precisam ser retomadas para que a gente possa prosseguir no nosso estudo, tá? Então, vamos relembrar o que seriam duas retas, as principais posições que duas retas podem ter no mesmo plano, tá certo? Então, a gente pode ter duas retas que nunca se cruzam. Essas duas retas que nunca se cruzam, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, são chamadas de retas paralelas. Então, a gente tem aqui duas retas, que são infinitas, obviamente, que nunca vão se cruzar. Se elas nunca vão se cruzar, então elas são paralelas, certo? Então, aqui a gente tem a reta R e a reta T, e elas são paralelas, a gente vai utilizar essa representação aqui, ó, paralelo a T. Então, reta R paralela a T. Lembrando que retas são representadas por letras minúsculas, ok? Agora, quando eu tenho duas retas que se cruzam em apenas um ponto, ou seja, elas têm um ponto em comum, elas são denominadas, então, retas concorrentes, ok? Então, as retas S e T ali são concorrentes e a gente vai indicar utilizando um X, né? Reta S é concorrente à reta T, certo? Novamente, relembrando, representação de retas são letras minúsculas. Agora, quando as retas têm todos os pontos em comum, elas são denominadas retas coincidentes. Nesse caso, as retas R e S ocupam o mesmo lugar no plano. Então, as retas, elas são, bem dizer, a mesma, né? Elas estão uma em cima da outra ali, basicamente. Então, eu represento elas com 3 aqui no caso, certo? Então, reta S é coincidente à reta R, ok? A gente ainda tem um caso especial dentro das retas concorrentes, que é o quê? Quando eu tenho duas retas concorrentes que formam ângulos retos entre si, elas são denominadas retas perpendiculares, certo? As retas A e B são perpendiculares e a gente representa dessa maneira aqui, ó. Reta A perpendicular à reta B, certo? Fica mais fácil de imaginar com ruas, né? Quando você tem duas ruas que se cruzam dessa maneira aqui, como essas duas aqui, a gente tem duas retas, duas ruas perpendiculares, né? Quando a gente tem aquelas duas ruas que vão uma do lado da outra assim, sem nunca se cruzarem, a gente pode dizer que elas são duas retas paralelas, tá certo? Outra observação importante, olha só, as retas A e B que são representadas ali, elas não têm aparentemente pontos em comum, né? Se você olhar aqui, reta A e reta B, elas não se encontram. Mas, se eu fizer um prolongamento dessas duas retas, ou seja, se eu esticar elas um pouquinho, eu vou ver que, na verdade, elas se cruzam sim e elas são concorrentes, certo? Então, as retas, para elas não se cruzarem, elas têm que ser exatamente paralelas. Se elas tiverem aqui, ó, uma inclinaçãozinha, já elas provavelmente vão se cruzar lá na frente no meu desenho, tá certo? Bem simples essas definições, né? Também recomendo que vocês anotem todas elas no caderno, o nome dos ângulos, os tipos de ângulo, as classificações dos ângulos, as retas, né? Quais são as posições que elas podem assumir no plano, né? Perpendiculares, concorrentes e paralelas, né? Então, cuidado
com cada um desses nomes, é importante que vocês tenham todos eles bem definidos no caderno de vocês, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e qualquer coisa consultem o material que vocês têm aí disponível. Lembrando que essa é a segunda parte dessa aula, né, de retas e ângulos. Caso você não tenha assistido a primeira parte, eu recomendo que você assista e talvez reassista depois essa aula novamente, tá certo? Não esqueça de fazer os exercícios e eu vejo vocês na nossa próxima aula então.